Hoje vamos embarcar juntos em mais uma grande história do futebol. E posso te mostrar que essa não é uma história qualquer. Vamos reviver mais uma das jornadas emocionantes e épicas que só o futebol nos traz. Uma temporada que coroou uma equipe por sua perseverança. Pera aí, eu vou corrigir. É uma temporada que coroou triplamente esta mesma equipe pela sua tenacidade e sua perseverança. Hoje esta equipe faturou o campeonato e a Copa do seu país e a tão cobiçada Champions League. Algo até então inédito no futebol da Terra da Rainha. Uma temporada que não só definiu a história dessa equipe britânica, mas que também deixou uma marca indelével na história do futebol. Essa é a história dessa camisa. Manchester United, temporada 1998-99. Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Futebol Social Clube. Eu sou o André Carvalho e vou te conduzir nesta interessantíssima jornada através das camisas de seleções e times de futebol da minha coleção pessoal. E olha que tem muita, mas muita história para contar. E olha que eu já vou de cara pedindo like nesse vídeo, porque o que você vai ver é uma história mágica que só o futebol pode nos proporcionar. E claro, também compartilha com o seu amigo ou amiga que ama o futebol e também com aquele que não gosta muito, mas que vai passar a gostar do futebol ou de boas histórias. E olha que esta história aqui eu estou ressaltando porque foi uma história muito, mas muito interessante. É uma história sobre perseverança, fé e momentos de pura emoção. Este foi o uniforme 1 daquela temporada e que acabou se tornando um dos mais icônicos dos Red Devils. O vermelho clássico do United dominava o uniforme, com detalhes pretos e brancos. O escudo do clube era destacado do lado esquerdo do peito. O detalhe marcante era a gola polo, que adicionava um toque retrô ao design. A gola branca, com linhas em vermelho e preto, criava um contraste interessante com o restante do uniforme. Nas mangas, tinha-se essa tira que era toda do logo da Umbro. E além disso, tinha um interessante zíper, que era uma substituição à possibilidade de botão aqui para poder fechar a gola. E eu sou sincero, eu tenho coleção de camisas, nunca vi camisa nenhuma com um zíper para substituir os botões. É interessante notar que, apesar do design simples, o uniforme se tornou um símbolo de uma das eras mais vitoriosas do Manchester United. O modelo continua sendo reverenciado pelos torcedores e colecionadores até hoje. Imagine só, o ano é 1998. O Manchester United já era um clube respeitado, mas o domínio europeu ainda escapava de suas mãos. Nos anos anteriores, o time tinha batido na trave em algumas competições e a pressão só aumentava. O treinador Sir Alex Ferguson sabia que tinha uma missão maior do que conquistar títulos. Ele precisava entrar para a história. Foi assim que começou a temporada 1998-1999. O United precisava ser mais do que um time bom. Eles precisavam ser imbatíveis. Mas ninguém sabia que aquela seria uma das jornadas mais dramáticas e gloriosas que o futebol já viu. E você se lembra de algum momento interessante dessa temporada? Se lembra, deixa aqui nos comentários. Aproveita para deixar aquele like esperto aqui nesse vídeo. Para construir um time que fosse capaz de encarar qualquer adversário, Ferguson foi cirúrgico no mercado de transferências. Ele sabia que, além do talento, precisava de experiência e força mental. Foi assim que chegaram ao time reforços que fariam a diferença. O zagueiro holandês Jaap Stam, contratado junto ao PSV Eindhoven e que se tornou o pilar da defesa dos Red Devils. O ala sueco Jesper Blomqvist, vindo do Parma, e o atacante de Trinidad e Tobago, Dwight Yorke, que veio do Aston Villa. Eles se juntaram ao goleiro dinamarquês Peter Schmeichel, ao volante irlandês Roy Keane e ao atacante Andy Cole. E óbvio, a turma de 92. Os pratas da casa meticulosamente escolhidos por Sir Ferguson. O lateral Gary Neville, os meias Paul Scholes, Nick Butt e o atacante Ryan Giggs. Também tinha um certo meia que acabou brilhando muito fora dos gramados, David Beckham. Aliás, comenta aí, qual desses jogadores você colocaria como mais importante dessa temporada ou que foi mais importante na história dos Red Devils? Quero saber sua opinião.
Chegamos então ao primeiro grande desafio dessa equipe, a Premier League. O Manchester United já era uma força dominante na Inglaterra, mas nesta temporada, o Arsenal, que tinha sido campeão da temporada anterior, não estava disposto a ceder o título assim tão facilmente. A corrida pelo título foi acirrada, emocionante e cheia de altos e baixos. Logo no início, o United enfrentou alguns tropeços. A equipe não começou com o pé direito, mas Ferguson sabia como ninguém manter o grupo focado. Com o passar das semanas, a engrenagem começou a funcionar. York e Cole se tornaram uma das duplas mais letais da Europa. Beckham, com seus cruzamentos precisos, serviu os atacantes como um maestro. Roy Keane, que era o capitão daquele time, comandava o meio-campo com uma autoridade inquestionável. O que mais impressiona nessa campanha é como o United soube superar a pressão, jogo após jogo, e desconstruir uma sequência de vitórias que os colocaria no topo. Com 79 pontos, um a mais que o Arsenal, o United conquistou o título inglês. Aliás, superaram os Gunners apenas na última rodada. Mas isso era só o começo. Tá curtindo o vídeo até agora? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Compartilha com os seus amigos, que se é bacana para você, com certeza vai ser para eles também. E se você é fã do Manchester United, conta aí, deixa aqui nos comentários qual dos jogos que você viu, sem ser essa temporada que nós estamos contando, ou de outras temporadas, qual que você achou mais interessante e por quê? Compartilha isso com a gente. Logo após a conquista da Premier League, o Manchester United já estava de olho em outra conquista, a FA Cup, que é a competição de clubes mais antiga do mundo, que é o equivalente à Copa do Brasil de lá. Ou a Copa do Brasil é uma cópia da FA Cup. Você já entendeu o que significa. E aqui temos uma das cenas mais icônicas desta jornada vitoriosa do Manchester, a grandiosa semifinal contra o Arsenal. O jogo estava empatado e já estava indo para a prorrogação quando o Ryan Giggs protagonizou uma jogada antológica. Ele pegou a bola no meio-campo, driblou praticamente toda a defesa do Arsenal e marcou um golaço que o colocou o United na final. A imagem de Giggs correndo com a camisa erguida, celebrando o gol, se tornou uma das mais marcantes do futebol inglês. Na final, o United enfrentou o Newcastle. O time de Ferguson não deu chances ao adversário e venceu por 2-0, garantindo mais um troféu. Agora chegamos ao momento que todos estamos esperando. A épica caminhada do Manchester United na Champions League. A campanha europeia começou com grupos difíceis e confrontos duros, mas o United mostrou sua força. Nas quartas de final, eliminaram a forte equipe da Inter de Milão. Na semifinal, um dos momentos mais tensos da temporada. Contra a Juventus, o United conseguiu um empate em Old Trafford e no jogo de volta, uma virada espetacular por 3-2 em Turim. Mas o verdadeiro clímax ainda estava por vir. A final da Champions League daquela temporada é sempre lembrada como uma das mais emocionantes e inesperadas da história dessa competição. O palco, o Camp Nou, em Barcelona. De um lado, o Manchester United, do outro, o gigante alemão Bayern de Munique. Logo no começo da partida, Mario Basler, do Bayern, marcou de falta. Parecia que os alemães estavam destinados a vencer. O tempo foi passando e o United não conseguia empatar. Quando o relógio chegou aos 90 minutos, parecia que tudo estava acabado. Mas o futebol sempre nos reserva muitas surpresas. Aos 91 minutos, após o escanteio cobrado por Beckham, Ted Sheringham empatou o jogo. O estádio explodiu. Então, apenas 2 minutos depois, já nos acréscimos, outro escanteio de Beckham. E Ole Gunnar Solskjaer, o super sub, completou para o fundo da rede. 2-1, United era o campeão da Europa. Foi uma virada inesquecível de uma noite que nunca vai ser esquecida, tanto para os torcedores dos Reds quanto para aqueles que amam o futebol. Foi a final da Champions League mais emocionante até aquela oportunidade. E desta forma, o Manchester United conquistou a tríplice coroa de uma maneira tão dramática e quase impossível. Inclusive, se você quiser saber o efeito que esta partida causou no adversário alemão Bayern de Munique, sugiro que você veja este vídeo aqui que eu coloquei o link, que tem aqui ó, a thumb
deste vídeo para você. Tá aqui no nosso canal, a gente contou a jornada da equipe alemã, a jornada que representou a derrota para eles e a vitória para o Manchester. Se você se emocionou com essa história, seja amante do futebol ou aquele que adora futebol, ou não acompanhava na época e passou a acompanhar, então já deixa o like e aproveita para se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda o Futebol Social Clube a contar muitas e interessantes histórias do universo do futebol. É impossível não mencionar um dos momentos mais marcantes que coroaram essa era dourada do Manchester United, a conquista do Mundial Interclubes de 1999 contra a equipe brasileira do Palmeiras. Em uma partida eletrizante disputada no Japão, os Red Devils mostraram por que eram considerados a melhor equipe do planeta naquele ano. Com um gol decisivo de Roy Keane, o Manchester United venceu o Verdão por 1-0 e solidificou sua posição como potência global. Esse título foi a consagração de uma equipe que havia conquistado a tríplice coroa e demonstrou que seu domínio não se restringia meramente à Europa, mas se estendia ao mundo todo. E se você quer ver uma boa história do Palmeiras, recomendo que clique no link acima e veja como foi a temporada em que o Verdão vestiu azul. Agora vamos ver os números que ajudam a contar esta inesquecível jornada da equipe britânica. O Manchester United disputou 64 jogos, alcançando 37 vitórias, empatando 22 vezes e perdendo outras 5. Marcou 128 gols, mas sofreu 57. Essa temporada não foi só sobre conquistar troféus. Ela moldou o futuro do Manchester United. A equipe se tornou uma referência global e o técnico Sir Alex Ferguson numa lenda imortal. Afinal, ele conquistou uma quase impossível tríplice coroa. Ganhar a Premier League, FA Cup e Champions League na mesma temporada. Um feito que até 1999 nenhum time inglês tinha alcançado. Essa temporada mostrou que no futebol, definitivamente, nada é impossível. O United não apenas venceu, mas fez isso de uma maneira que trouxe muita emoção para sua torcida. E se tem uma coisa que a gente aprende com esta jornada do Manchester é que futebol é muito, mas muito mais do que um jogo. Então, se você curtiu essa viagem no tempo, não esqueça de dar o providencial like neste vídeo. Compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para saber e conhecer e relembrar essas e outras grandes histórias que só esse esporte nos proporciona. Ok? Um abraço e até mais.